Olá, amigos! Por que é que um iPhone custa significativamente mais do que um copo de água potável? Por que é que uma mesa ou um móvel de madeira custa mais do que a madeira de que foi feito? Por que há trabalho despendido na produção das tábuas, para além do trabalho no fabrico do próprio produto sob a forma de mobiliário? Todos estes exemplos refletem a chamada teoria do valor-trabalho. Esta é a principal teoria utilizada desde o século XIX. Ou seja, o preço, segundo esta teoria, depende apenas do trabalho despendido. Lógico? Não, na verdade, não é lógico, está errado. Por que é que, por exemplo, um iPhone é significativamente mais caro do que um Xiaomi chinês, embora o trabalho físico despendido para fabricar ambos os produtos tenha sido aproximadamente o mesmo? Para falsificar uma pintura famosa é preciso muito esforço, mas uma falsificação custará sempre menos do que a original. A modelo Sophie Ren, de 20 anos, ganha 43 milhões de dólares por ano no OnlyFans. Ela não trabalha fisicamente tão arduamente como, por exemplo, um mineiro, construtor ou médico, mas recebe significativamente mais. O trabalho numa mina de carvão custa menos do que o mesmo trabalho na mineração de ouro. Assim, concluímos: o preço e o valor de qualquer produto ou serviço para uma pessoa nem sempre dependem apenas do trabalho investido. O preço pelo qual se compra um smartphone iPhone na cidade numa ilha deserta será muito diferente. A história do cerco de Leningrado, por exemplo, conhece casos em que joias de ouro, diamantes e diamantes foram trocados por um pedaço de pão comum. Um copo de água na sua cozinha ou no deserto, quanto custará? A verdade é que, se não beber água durante vários dias no deserto, vai abdicar de todos os seus smartphones e de todas as joias que possui por um copo de água. Conclusão: o valor é sempre subjetivo. Não depende tanto das características de qualidade do produto ou do trabalho investido, mas das necessidades de um sujeito específico, o consumidor deste produto ou serviço. O valor de um artigo, mesmo barato, mas que lhe é dado por uma pessoa próxima e querida, pode ser muito maior para si pessoalmente do que para todas as outras pessoas. Quando a sua avó, tendo cultivado um saco de batatas no seu jardim, lhe apresenta este saco do fundo do coração. Mas você faz uma careta, porque para si, um habitante da cidade, um saco de batatas não representa muito valor. Se quiser, pode facilmente comprar este saco de batatas relativamente barato em qualquer supermercado. Você e a sua avó nunca se entenderão. Porque ideologicamente, em termos de valor, vocês estão em polos diferentes. Porque ela vive de acordo com os princípios da teoria do trabalho do século XIX, e você baseia-se na teoria moderna do valor subjetivo. Para sua avó, um saco de batatas é de grande valor porque ela dedicou-lhe muito do seu próprio trabalho. Mas para si, são apenas os caprichos do seu familiar idoso. Portanto, o valor é sempre subjetivo porque é determinado não pelo trabalho realizado, mas pelas necessidades de um consumidor específico, de uma pessoa específica. Vamos mais longe. Diga-me, as necessidades humanas são constantes, estáticas? Resposta: não, não são constantes e mudam com o tempo. Imagine que, por algum motivo inevitável, não come há 2 dias e lhe mostram uma sandes com salsicha. Está com fome e come esta sanduíche com prazer. O benefício para o seu corpo desta primeira sanduíche será enorme porque está com fome. O corpo precisa de repor a sua energia e funções plásticas. Come-se o primeiro sanduíche, o benefício é muito grande. Recebe um segundo sanduíche, também o com. Também voa perfeitamente, é delicioso e ajuda a saciar a fome. O terceiro sanduíche, ocorre alguma saciedade. O quarto sanduíche será provavelmente desnecessário, mas ainda assim enfia-o de alguma forma. E o quinto sanduíche provavelmente não caberá, só prejudicará o corpo. Assim, a utilidade do quinto sanduíche é enorme, a utilidade do quinto é zero, praticamente não precisa dele, pode deitá-lo fora. E a utilidade das unidades consumidas de bens ou serviços diminui gradualmente. Neste caso, a utilidade marginal já foi alcançada no terceiro ou quarto sanduíche. É isso, então o benefício termina e só começa o dano.
Ou está no deserto e recebe um copo de água. Oh, com que avidez bebe, como se sentirá bem. O segundo copo, também vou muito bem. O terceiro copo, já está bêbado. O quarto copo de água é desnecessário, mas pode bebê-lo por precaução. E esta é a utilidade marginal. E o quinto copo já não é necessário, pode despejá-lo na areia ou simplesmente lavar as mãos nesta água. E se não estiver no deserto, mas na sua cozinha, não tiver sede e beber o primeiro copo, a utilidade máxima será atingida após o primeiro copo. E o segundo e o terceiro copos já não lhe são necessários. Porque não há necessidade, não está preparado para os comprar. Com estes exemplos simples, mostro-lhe como funcionam os princípios da moderna teoria econômica das necessidades. A utilidade marginal não é um valor estático e está em constante mudança. Quanto mais unidades de um bem ou serviço consumir, menor será o valor que ele tem para si. As necessidades, por sua vez, dividem-se em necessidades de primeiro nível, necessidades de segundo nível e assim por diante. Comer, beber, ter um lugar para viver, aquecer-se, deslocar-se, estes são exemplos de necessidades de primeiro nível. Para as satisfazer, existem bens de primeiro nível: comida, água, uma casa ou apartamento, um aquecedor, um carro. São as indústrias em que as necessidades das pessoas são relativamente constantes. E aquelas indústrias em que se pode investir constantemente, no imobiliário, na produção agrícola, na energia, na extração de minerais. Estas são as maiores indústrias. Mas, por exemplo, investimentos em algumas empresas turquesa, tecnologias informáticas que se baseiam nas necessidades do segundo, terceiro níveis, estes já são investimentos arriscados, porque quanto maior o nível de necessidades humanas, mais dinamicamente podem mudar, maior a volatilidade, os saltos de preços. Simplificando, as pessoas desistirão de um smartphone mais facilmente do que o pão, a água ou o aquecimento nas suas casas. Por outro lado, a concorrência na produção de produtos para satisfazer as necessidades básicas é maior, os mercados já estão saturados. O nível de constância das necessidades é diferente. Se olharmos para o índice das maiores empresas, por exemplo, as empresas do índice S&P 500, então, em média, o período de presença de uma empresa neste índice é de 20 a 30 anos, não mais. E depois a empresa sai em segurança do índice. Por exemplo, a empresa Kodak já foi bem-sucedida, que se concentrou na produção de filmes e câmaras de filmar. Mas o progresso não parou e perderam a hipótese de se reconstruir, perderam os seus negócios. Outros tomaram o seu lugar. Este é o princípio da concorrência no sistema capitalista, quando existe uma concorrência interminável, incluindo para a satisfação das necessidades do consumidor. Se, por exemplo, quiser abrir hoje a sua própria tipografia para imprimir jornais, então com um elevado grau de probabilidade irá à falência, porque as pessoas perdem gradualmente a necessidade de ler jornais e livros. Tal como a empresa Kodak faliu porque não acompanhou a necessidade de fotos digitais e tecnologias de internet. Ou outro exemplo, a necessidade de centros comerciais. Durante muitos anos, foi rentável construir grandes centros comerciais, as pessoas compravam tudo pessoalmente na loja, mas as necessidades foram mudando gradualmente e hoje a maior parte do mercado é ocupado por lojas online, marketplaces, serviços de entregas. Há necessidade de armazéns, não de lojas. Por exemplo, a Amazon. As necessidades do primeiro nível mudaram e aqueles que conseguiram compreender isso, acompanhar, acabaram por ser vencedores. E aqueles que investiram em grandes espaços de retalho, centros comerciais, acabaram por ficar para trás. Vamos em frente. Para analisar com sucesso o estado da economia e da procura, para estudar as necessidades, é necessário analisar as relações de causa e efeito no comportamento das pessoas. A chamada análise causal. A temperatura desceu, o que significa que as pessoas vão comprar mais aquecedores. A temperatura subiu, e elas vão comprar ventoinhas e aparelhos de ar-condicionado. Mas, há cerca de 100 a 200 anos, havia uma abordagem diferente à economia, tentavam explicar tudo com fórmulas e interações simples.
A primeira pessoa que prestou atenção ao que eu estava a falar, a teoria causal em economia, foi o economista austríaco Karl Menger. Foi o primeiro a explicar o comportamento do consumidor, ligando a economia à psicologia. O preço não é formado de cima para baixo, mas de baixo para cima, a partir das nossas necessidades individuais e do desejo de troca. Trocamos um produto ou serviço por outro apenas quando acreditamos que vamos receber mais benefícios do que aqueles que doamos. Imaginemos que uma hipotética pessoa tem muitas laranjas e a segunda muitas maçãs. A primeira já comeu laranjas até a saciedade e já não quer. Esta pessoa tem um indicador de utilidade marginal baixo, e a segunda comeu maçãs até a saciedade, mas trocaria de bom grado algumas das suas maçãs por laranjas. Quem dá as suas laranjas e recebe maçãs em troca valoriza mais subjetivamente a maçã, porque ainda não se fartou delas. E quem recebe laranjas e distribui maçãs, pelo contrário, valoriza mais as laranjas. Mas a avaliação subjetiva do preço, a avaliação marginal, destes dois sujeitos é diferente, mas a algum nível de preço as pessoas concordarão e um acordo será fechado. Um negócio acontece sempre no momento em que parece a ambos que não cometeram nenhum erro, que é lucrativo para eles. Repare, quando alguém compra esta ou aquela ação, este ou aquele ativo na bolsa de valores, então, no mesmo momento, alguém fica feliz por se livrar desse ativo e também o considera lucrativo para si. Vamos apanhar os vendedores de maçãs no mercado. Algures nas suas mentes, têm um preço mínimo pelo qual estão prontos para vender os seus produtos. Abaixo desse preço, deixe-os apodrecer, é uma pena para o seu trabalho. Mas o comprador também tem um valor máximo na sua cabeça, que está pronto a pagar para comer maçãs. E na intersecção destes números, destes valores, forma-se o preço de mercado e o negócio acontece. Está a andar pela rua, está quente e quer gelado. Pelo primeiro gelado, está pronto para pagar $3, porque é muito desejável para si, tem uma elevada utilidade marginal subjetiva. Pelo segundo gelado está disposto a pagar $1, e pelo terceiro gelado a utilidade marginal será tão baixa que não precisará dele de graça, nem o comprará por 50 cêntimos. Compra um imóvel, gostou de um apartamento e precisa mesmo dele neste momento. Mas o vendedor definiu um preço muito elevado porque não tem pressa em vender o apartamento, precisa menos de dinheiro do que você precisa do seu produto. Não tem pressa e simplesmente alugará o apartamento por enquanto. Outra situação, se o vendedor precisar de vender o apartamento urgentemente porque se vai mudar para outra cidade. Então ele estará pronto para se vender a si próprio um pouco abaixo do valor de mercado, com desconto, porque precisa urgentemente de dinheiro. Tem pouco tempo, a sua utilidade marginal é muito inferior à do comprador. Se vender água num deserto escaldante, as pessoas sedentas estarão dispostas a pagar qualquer quantia por um copo de água e, sob um monopólio, poderá estabelecer o preço mais elevado. Mas se a componente moral também estiver incluída na determinação do preço, como pode deixar morrer pessoas no deserto e não lhes dar água se não tem dinheiro suficiente para isso? É como os taxistas que aumentam o preço dos seus serviços se começar a chover lá fora. A avaliação também pode ser influenciada pela hostilidade pessoal entre o comprador e o vendedor, bem como por muitos outros subjetivos. Por exemplo, o vendedor pode dizer: não lhe venderei especificamente a ninguém, mas não a si. Estes são exemplos simples, amigos. Espero que a forma como a economia de mercado, o capitalismo e como o preço é formado esteja a tornar-se mais clara. Subscreva este canal. Obrigado pela atenção e até breve.